pastor Eurípides Venâncio. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Compartilhe com seus amigos e divulgue nossos vídeos. Mensagens de fé, reflexão, esperança e motivação. Inscreva-se agora em nosso canal e acompanhe nossos vídeos diariamente. Muito bem, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos amigos e irmãos, alunos e ibadianos aqui da sala 6 do nosso centro e também lá do setor da região sul. Grande abraço a todos vocês aí que nos assistem nesta oportunidade. Estamos iniciando agora a aula da unidade 2 do módulo Profetas Menores, onde vamos estar hoje abordando um tema que é por demais importante. Vamos estar falando hoje da vida e a obra de 3 importantes profetas menores, a saber Obadias, a saber Jonas e Miqueias, que tiveram um papel aí muito importante no transcorrer de toda a história bíblica. Interessante que nós vamos estar abordando. Você que tem aí o seu livro, abram por gentileza na página 65. A todos os irmãos que já estão aí online, vocês querendo fazer as suas observações, as suas pontuações aí, estejam fazendo. Na medida do possível, depois estaremos tentando responder a todos vocês e os questionamentos. Acabando de chegar aqui agora há pouco, observei aí que nós, na verdade, esquecemos o nosso livro IBAD em casa. 2 livros. Mas o importante é, ainda bem, a gente tem todo esse cuidado da gente. Eu vou até estar mostrando aqui para os irmãos, porque isso pode acontecer. Então, para você não ficar na mão, é sempre bom você fazer o apontamento e, sobretudo, um subtópico daquilo que você vai estar falando e pontuando, inclusive, na página. Vocês observaram aqui na minha agenda tudo muito bem organizado, então a matéria primeira ela fica aqui na mente. Então, todas as vezes quando a gente vai estudar, vocês como aluno principalmente, não podem fazer uma prova, não podem estar fazendo o curso e não ler esse livro todo, ou só ler na hora que vai, na verdade, estar assistindo ali a aula, acompanhando com o professor. Se fizer assim, o curso não lhe terá proveito nenhum. Então é importante você ler pelo menos uma vez. O interessante é 2 vezes. Nós, como professores, nós não podemos assim fazer a leitura superficial. Precisamos ler pelo menos 3 vezes o livro para ele fixar bem na memória. E a gente precisa também estar, além do livro, agregando outras informações que são pertinentes e importantes para vocês, porque o livro vocês já têm em mãos. Então vocês precisam também, além disso, ter algumas informações adicionais para o enriquecimento da vida como aluno aí de todos vocês. Queridos, nós vamos estar agora, sem perca de tempo, já entrando aqui na nossa parte que queremos estar transmitindo a todos vocês, alunos. Abram, eu sei que você já está na página aí 65 e nós vamos estar falando aí do primeiro profeta. O profeta Obadias, ele vai estar falando da inimizade entre irmãos. O profeta Jonas, o seu livro vai estar abordando sobre o preconceito racial, e o livro de Miqueias, ele abordará a questão do formalismo religioso em tempos de solidão. Então vamos iniciar aqui. Obadias, ele nos chama muito a atenção. E por que nos chama a atenção? Porque ele vai estar falando basicamente sobre a indiferença, vai estar falando sobre a desunião, a desarmonia e a inimizade entre irmãos. Se vocês lembram, na aula passada eu falei que é muito importante vocês analisarem algumas questões: quem, onde, para quê e por quê.
foi escrevido determinado livro. Então esse livro aqui de Obadias, ele é endereçado aqui, sobretudo também, falando sobre duas nações irmãs, Israel e os edomitas. Nós sabemos que eles foram fruto de um relacionamento, aí essas duas nações surgiram fruto de um relacionamento aí conjugal, do casamento aí de Rebeca e de Isaac. Daí surgiram essas duas nações. Algumas lições nos são apresentadas aqui no livro, que dá para nós tirarmos valiosas lições para que nós não possamos cometer erros semelhantes, tais como cometeram aqui o patriarca Isaac e sua esposa Rebeca. Nós vamos observar algo aqui que nos salta aos olhos, que por causa dessa inimizade que ela foi forjada desde a tenra idade, então nós percebemos que com o passar dos anos a inimizade entre essas nações co-irmãs, os edomitas e os israelitas, a cada ano que se passava, aumentava. Nós sabemos que depois que se separou Jacó e Esaú, e um foi para um ermo e o outro foi para um outro ermo, nós vamos observar que depois a narrativa vai se dar que durante 430 anos os israelitas vão ficar ali subjugados, escravizados no Egito. E durante esse período de 430 anos, Deus levanta agora Moisés, se cala, nada se sabe nesse período a respeito dos edomitas, mas por ocasião de quando Deus está livrando a nação agora de Israel com mãos fortes, através ali da liderança de Moisés, quando Moisés vem tirando-os de lá, ele precisava passar por umas terras, e eram exatamente as terras dos edomitas, nação co-irmã de Israel. Nós vamos observar que Deus, inclusive, recomenda e orienta para que Moisés tratasse com brandura, com delicadeza, porque eles eram uma nação irmã. Não obstante a isso, os edomitas rejeitaram, não permitiram que os israelitas passassem pelas suas terras, o que tornou a viagem muito mais longa e cansativa por causa disso, porque para acelerar o processo e que diminuísse-se o percurso, seria necessário que passasse por estas terras. Observamos, contudo, que a nação aqui dos edomitas não permitiram que isso de fato acontecesse. E essa animosidade, com o passar do tempo, ela foi crescendo e crescendo cada vez mais. Nos tempos de Davi, nós vamos observar, por causa de uma questão extremamente estratégica, o rei Davi, ele subjuga esta nação ali e torna eles agora vassalos do reino ali comandado ali de Judá, o reino de Israel, nas mãos de Davi. Nós vamos observar que essa animosidade com o tempo ela vem crescendo. Por exemplo, nos tempos do rei Jorão, nós vamos observar que Israel é invadida, Jerusalém é invadida, e os edomitas promovem uma barbárie sem tamanho, promovendo uma grande carnificina ali. Nós vamos perceber ainda nos tempos do rei Josafá, nós vamos perceber que os edomitas se aliam agora aos moabitas e aos amonitas, duas nações também co-irmãs de Israel, e agora ali eles vão intentar destruir o reino de Israel. Josafá, então preocupado, eles se reúnem, faz um grande jejum, a nação clama por misericórdia e miraculosamente Deus os livra com mãos fortes. E essa animosidade, quanto mais passavam os anos, mais aumentava. No ano 586 antes de Cristo, os edomitas se aliam mais uma vez, agora desta feita, a Nabucodonosor, quando por ocasião da invasão e Nabucodonosor, Babilônia leva cativo agora o reino de Judá. Já havia sido levado e aprisionado o reino do norte, cuja capital era Samaria, agora é levado também o reino do sul, a saber,
ali as tribos de Judá, Efraim e Manassés. Agora, percebo, eu gostaria de chamar a atenção para algo aqui que é primordialmente importante. Vocês perceberam que aqui no livro ele vai abordar a respeito disso, no livro aqui de Obadias, esse profeta menor, exatamente esta questão. E a gente observa aqui alguns pormenores que nos saltam aos olhos, que servir-nos a como lição. Qual a primeira lição que nós aprendemos aqui deste texto e do pano de fundo dessa história da nação de Israel e os edomitas? Porque houve esta animosidade entre eles. Nós precisamos retornar lá no passado e eu preciso alertar aqui sobre um ponto que é primordial importância. Sabe por que isto aconteceu a esta nação e por que aflorou-se essa inimizade? Por causa de uma grande questão. Na verdade, um pequeno detalhe. E isso não foi observado pelo patriarca Isaac e pela sua esposa Rebeca. Este casal, eles desprezaram, eles subestimaram os pequenos problemas. E aqui o primeiro conselho que nós aprendemos, uma lição, e serve para nós, serve para você que nos ouve aí nesta oportunidade. É importante nós refletirmos e analisarmos sobre isso, que se nós não tivermos o devido cuidado em resolver os pequenos problemas, estes pequenos problemas tornar-se-ão grandes problemas. E uma vez se transformando em um grande problema, difícil para nós muitas vezes nos será a resolução desses pequenos problemas. E foi o que de fato aqui aconteceu. Vocês que conhecem o teor da história bíblica, vocês se lembram e vocês se recordam muito bem e hão de concordar aqui conosco sobre essa questão aqui. É que um pequeno problema começou. Como é que isso aconteceu? Alguém pensa que foi só como o nascimento. Não, o problema ele já começou anteriormente. Se você for observar lá no capítulo de número 25 e o versículo de número 23 ali de Gênesis, nós vamos observar que começa ali uma pequena animosidade. E, na verdade, vai começar ali no capítulo 26 e no versículo de número 7, basicamente. Se você for observar, quando há uma grande fome nas terras de Israel, nós vamos perceber algo importante por demais. O que acontece aqui? Acontece algo extremamente terrível, porque quando há uma fome sobremodo grande ali na terra de Israel, Isaac, ele vai agora, pega a sua família e vai agora para o Egito. E a Bíblia nos informa que a mulher de Isaac era uma mulher muito formosa, uma mulher linda fisicamente falando. E quando ele vai ali, ele comete um primeiro erro, ou comete um erro semelhante, ele herdando o mesmo erro do pai, e agora resolve dizer ali, no local onde ele estava, que Rebeca, na verdade, era sua irmã, que era uma mentira. Era parente, tudo bem, porque era da mesma procedência, da mesma linhagem, mas ele estava cometendo a mentira. E vocês sabem que ele cometeu essa mentira porque ela, Rebeca, era muito bonita, formosa, linda, e ele, temendo morrer e que os cidadãos daquela região o matassem para poder ficar com a sua mulher, então ele resolve mentir. Ele resolve esconder este fato e nós sabemos que quase algo terrível acontece e depois isso é descoberto, ele leva uma séria reprimenda. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Percebam que até aqui, neste momento, queridos, se você for observar toda a narrativa, existia diálogo entre Rebeca e Isaac. Por algum motivo, e nós não sabemos e a nós não é nos revelado, fato é que depois deste acontecimento, nós não vamos observar mais nenhum diálogo entre Rebeca e Isaac. Quer dizer, passou a existir uma falta de comunicação muito grande entre o casal. Não se sabe, podemos conjecturar, por exemplo, que aqui, na verdade, Rebeca, ela ficou tão magoada,
tão ferida por causa dessa questão e por causa da mentira de Isaac, e por ela ter quase sido tomada por mulher, pelos homens ali daquele país, daquela nação. Essa mágoa cresce tão grande no seu coração que parece que era um pequeno problema, mas o problema foi crescendo, eles não resolveram o problema, e nós vamos observar que quando eles se casam, eles tinham 40 anos de idade, e 20 anos eles tiveram que esperar para nascer o seu primeiro filho, a saber, Esaú, e logo junto, agarrado no seu calcanhar, a Jacó. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, para esse problema? Deus, ele faz aqui algo interessante, é importante nós analisarmos essa questão aqui, e eu gostaria de chamar muito a atenção aqui nesse aspecto. É que muitas vezes, preste atenção, e isso nós aprendemos e extraímos aqui da observação, inclusive aqui desse livro, nós vamos perceber que algo aconteceu. O filho era uma promessa, eles aguardavam essa promessa e aguardavam ansiosamente para que isso acontecesse, mas aquilo que era para ser bênção transformou-se em maldição. Então é uma lição que nós aprendemos aqui. Cuidado para que as bênçãos de Deus para a nossa vida não se transformem em maldição, porque se não tivermos o devido cuidado, aquilo que é bênção, aquilo que veio para ser bênção, porque filhos são bênçãos, são herança do Senhor, eles vêm para a nossa vida para tornar os nossos dias mais alegres, coloridos, lindos e formosos. Mas estes filhos, se nós não tivermos o devido cuidado, poderemos os perder em sentimento, perdê-los para o mundo, perdermos eles para a vaidade. E percebam que aqui acontece um erro que muitas vezes acontece também nos lares aí de muitos cristãos. Qual é o erro que acontece aqui? É na criação desses dois meninos. Percebam que havia uma predileção de Rebeca por Jacó, ao passo que o pai, Isaac, tinha predileção por Esaú. E isso fica evidente nos textos quando a gente vai analisar lá em Gênesis. E é isso também que o livro está denunciando, que por causa dessas questões, muitas outras coisas, muitas feridas ficaram por serem resolvidas. Esta inimizade entre irmãos agora é tratado aqui severamente no livro, porque não tiveram cuidado em resolver o problema lá atrás, quando o problema nasceu. Então nós vamos observar que aquilo que era para ser bênção transformou em maldição. E aqui acontece um erro de muitos pais. Nós não podemos tratar um filho melhor em detrimento do outro. Muitos pais cometem este erro. Evidentemente eu preciso aqui alertar e dizer que eu também sou pai, só que sou pai apenas de um, não consigo observar os dois lados da moeda, mas nós observamos e é natural. Eu percebo na criação que foi dada a nós, eu percebo na educação que é dada aos pais dos amigos que estão próximos da gente, que às vezes parece que um pai se identifica mais com o filho do que com o outro. E isso, às vezes, questão de afinidade é até normal. E existem afinidade. Às vezes um pai, ele se identifica mais com o filho, a mãe se identifica mais com o outro. Contudo, vale-se dizer, importante por demais destacar que isso jamais poderá se transformar em predileção de um em detrimento do outro, porque trará problema. A pessoa que se sentir aleijada nesse aspecto, ela vai crescer frustrada, revoltada com o pai ou com a mãe, e assim por diante poderá causar muitos males. Ainda que um se identifique mais com o outro, precisa ficar evidente para os nossos filhos que nós os amamos de maneira iguais, ainda que os tratemos de forma desiguais, porque é difícil você tratar um filho da mesma forma do que o outro, porque um tem determinado tipo de dom, o outro tem outro tipo de predileção, que às vezes vai se identificar mais com o pai ou com a mãe. Então essas questões é natural.
Agora, o que não é natural, um pai demonstrar mais amor, mais apreço, mais predileção por um filho em detrimento do outro. Poderá acontecer este terrível mal. E aquilo que era bênção transformou-se em maldição. Vocês conhecem a história? Que Rebeca, inclusive, vai enganar o seu marido, se junta com o seu filho mais novo, a quem ela amava. E o interessante é que ela que está tentando dar um jeitinho. O próprio Senhor, e aqui aprende uma outra lição, jamais nós poderemos lutar contra os desígnios de Deus, ou tentar manipular os desígnios de Deus. Perceba no capítulo 25, no verso 23 de Gênesis, nós vamos observar que o próprio Deus disse que a criação dos filhos seria assim, que o mais velho serviria ao mais novo e que o mais novo subjugaria em excelência ao mais velho. Então existe aqui um limite claro. Então não é porque na verdade Rebeca queria, mas Deus já havia determinado antes, agora no momento do nascimento deles, o próprio Deus orientou a Rebeca, orientou a Isaac, que o mais novo teria predileção ou seria maior ou teria poder sobre, na verdade, das bênçãos em relação ao mais velho. Então perceba que Deus já havia estabelecido um desígnio, Deus já havia estabelecido a sua vontade. O que acontece? Não sabemos o motivo e a razão, os meninos vão crescendo, mas parece que Isaac esquece-se do que o próprio Deus havia advertido e falado. E agora ele parece que começa a trazer proteção, porque se identificava mais aqui com o seu filho mais velho, a Esaú, e começa a haver essa predileção. Ele amava mais e isso ficava evidente. Então Rebeca, para dar um jeitinho naquilo que Deus havia prometido, eu quero dizer uma coisa, irmãos, Deus não precisa do seu jeitinho, Deus ele não precisa da sua ajuda. Se Deus prometeu algo, Ele vai fazer. Às vezes Deus nos promete algo e aquilo que Deus prometeu está demorando e nós queremos dar um jeitinho. Foi o que aconteceu com as duas filhas de Ló também, e lá nasceram as duas nações co-irmãs, os Moabitas e os Amonitas, que é uma outra história, não vamos entrar aqui, mas é a mesma questão. Alguém tentando dar um jeitinho naquilo que Deus havia prometido. Irmão, se Deus prometeu, Ele vai fazer cumprir. Mas essa mulher, ela quer dar um jeitinho aqui. E nesse jeitinho que ela tenta dar agora, ela acaba por trazer grandes e graves consequências. Então essa é a tônica aqui do livro de Obadias. Ele vai tratar a respeito dessa inimizade entre os irmãos e as consequências que isso trouxe. Nós sabemos que essa inimizade ela foi se perfazendo até os tempos bíblicos. A nação agora dos edomitas, na verdade, eles vão se transformar em um povo edomeu. E inclusive, nós percebemos que a família dos Herodes era lá da região da Idumeia. Então, nós sabemos através daí também que Herodes, a família dos Herodes, eram co-irmãs de Israel, de Jerusalém. Não dá tempo para nós adentrarmos aqui algumas particularidades e eu quero já caminhar agora para a página 77 do seu livro, onde agora falaremos sobre a vida e obra do profeta Jonas. No capítulo aí 2 da página 77 do nosso livro Profetas Menores, a unidade 2, aonde nós estamos aqui estudando. Vamos observar algumas coisas aqui bem rapidamente. Eu preciso terminar 10 minutos mais cedo, porque vou estar fazendo aqui uma gravação da Redes Boas Novas, e eu preciso dar uma aceleradinha aqui muito rapidamente neste conteúdo. No capítulo 2 nós vamos observar o profeta Jonas vai aqui falar basicamente sobre o preconceito racial entre as nações. Não preciso vos dizer que essa nação aqui, aonde estavam os ninivitas, essa nação era extremamente opressora. Os assírios eram terríveis. Era uma nação que passava por cima de todos os seus opositores
eles escalpelavam a pessoa, tiravam o couro da pessoa viva, colocavam uma estaca. E isso aconteceu também com moradores de Israel. Então havia aqui uma animosidade muito grande entre essas nações. E nós vamos perceber que o livro ele vai se dividir em 4 grandes momentos, em cada capítulo um momento. O primeiro capítulo vai abordar um momento específico aonde Deus dá uma missão ao profeta Jonas, para que ele fosse à cidade de Nínive e ali proferisse a eles que eles, se não se arrependessem, eles seriam destruídos, aniquilados, vaporizados da face da terra. E nós percebemos, e o capítulo de número 1 é uma terrível luta, porque o profeta tenta fugir para Tarsis, um local totalmente oposto aqui, aonde na verdade estava a cidade de Nínive. Nós vamos perceber algo aqui importante, que quando ele vai fugir ali, a gente percebe que, primeiro, é muito difícil fugir dos desígnios de Deus. Terrível coisa é cairmos na mão do Senhor nosso Deus. Se você entende a sua missão, se você tem um chamado, e é por isso que eu gosto muito de uma frase, e eu até parafraseio ela dizendo que muitas pessoas erroneamente imaginam que o ID de Deus é um chamado, quando na verdade ele é uma ordem. O ID de Deus não é, na verdade, aqui um chamado, ele é um imperativo, ele está dizendo ide, então eu preciso ir. Se Deus lhe entregou uma missão, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você não pode fugir a este chamado, do contrário, pagaremos com certeza as terríveis consequências por causa disso. Foi o que aconteceu. Ele vai fugir para uma outra cidade. No capítulo 2 nós já vamos perceber que quando ele fugindo agora para a cidade, está ali no meio do oceano, naquele lugar tão terrível ali, e ele dentro de um navio vai acontecer algo que nós entendemos que ali é o grande milagre, que é o peixe engolindo ali a Jonas. E a gente vai perceber que ao transcorrer do livro, todo o livro, ele é uma sequência de milagres. Alguém pensa que esse inclusive é o maior milagre, e não é. Eu até quero dizer qual é o maior milagre que acontece aqui no livro, mas acontece pelo menos, aqui se a gente for enumerar rapidamente, pelo menos 11 grandes milagres. Dentre eles nós poderíamos citar essa grande tempestade que veio do nada, foi um milagre. Como foi um milagre também esta mesma tempestade se acalmar após este homem ser jogado ali no mar. E a gente vai perceber um outro grande milagre, é um peixe estar ali e engolir aquele homem vivo. Um outro grande milagre é Jonas permanecer vivo por 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse peixe. Quer ver um outro milagre extremamente grande? É, além de vivo, ele permanecer com consciência no estômago de um peixe. Era para ser completamente destruído ali, e ele permanece com vida e com consciência. Outro grande milagre é esse peixe ir vomitar exatamente no local onde ele precisaria estar indo levar a mensagem de Deus. E assim poderíamos citar vários outros milagres. Aquela aboboreira, por exemplo, que miraculosamente nasce do dia para a noite, como do dia para a noite, lá no capítulo 4 também, a aboboreira é morta e ali o profeta se revolta por causa daquilo dali. Então o livro ele é uma sequência de milagres. Contudo, e talvez para efeito de prova, é importante você se lembrar disso, que esse não foi o maior milagre que acontece aqui no livro do profeta Jonas. Sabeis qual é o maior milagre? O maior milagre foi que aproximadamente 500 mil moradores, e isso vai acontecer no capítulo de número 3. No capítulo de número 3 eles se arrependem, se vestem de pano de saco, se cobrem de cinza, eles jejuam, eles pranteiam e eles choram. E o interessante aqui acontece o maior milagre, foi a conversão de 100% desses moradores da cidade de Nínive. E nós vamos perceber que no capítulo de número 4 agora é a indignação do profeta Jonas.
Exatamente por causa disso, porque ele não queria, era um povo idólatra. E aqui a gente vai perceber o preconceito racial muito grande. E aqui eu percebo a primeira impressão, ou a impressão mais forte do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. Se não vejamos, a nação era ímpia. É bem verdade que Israel é a menina dos olhos de Deus, mas Deus, inclusive, enviou seu Filho unigênito, não só para que a nação de Israel cresça e fosse salvo, mas para que todo aquele que nele crê fosse salvo. O exemplo aqui de Deus salvar a nação dos ninivitas ali naquele momento mostra-nos o desejo que Deus tinha de salvar todas as nações, de salvar Israel, mas salvar também um ímpio que se arrependesse e prostrasse-se diante do Senhor nosso Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu termino aqui essa passagem porque o horário está bastante avançado para finalizar agora no livro, no capítulo de número 4, a indignação do profeta Jonas. Percebam que o profeta Jonas está indignado e é a primeira vez na história, pelo menos que se tem notícia, em que o mensageiro, um profeta de Deus, em que o pregador consegue alcançar 100% das pessoas que assistem o seu culto, que ouvem a sua pregação, e principalmente uma multidão de 500 mil pessoas. Não se tem notícia de nenhum único evento lá no Velho Testamento de um pregador conseguir converter toda uma cidade. E maravilhosamente, miraculosamente, isto acontece aqui com os ninivitas. Era motivo deles se alegrar, porque diz a Bíblia que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Assim também percebemos, enxergamos e visualizamos Tiago falando que se alguém converter um pecador do erro, vai livrar a sua morte do inferno e cobrirá para si uma multidão de pecado. Que coisa maravilhosa! Quando nós ganhamos alma, há festa no céu. Nós convertemos um pecador, e porque há festa no céu, e porque convertemos um pecador, por causa disso, por causa do amor, porque Deus é amor, nós vamos ter uma multidão de pecados encobertos, perdoados, que Deus não vai levar em conta. Então, quantos pecados nos são perdoados quando ganhamos almas para Jesus? Porque quem ganha alma sábio é. Assim diz a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo de número 11, verso 30 e 31, a importância, não existe nada mais importante. O valor de uma alma é algo incalculável, não dá para mensurar este valor, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, só para você dimensionar o tamanho do amor de Deus. Que coisa gloriosa! Mas o profeta se revolta. Ele se revolta ao ponto de pedir a morte. Que coisa terrível! Então essa é a análise que nós fazemos aqui no livro. Sem perca de tempo aqui, eu queria que você já abrisse agora também aí na página 87, eu preciso que você abra aí, na página 87, vamos agora falar, finalizando aqui, sobre a vida, obra de Miqueias. Miqueias, ele vai estar abordando agora em seu livro essa questão da religiosidade. Ele vai tratar agora do formalismo religioso em tempos de solidão. Solidão fala de afastamento. Quando fala de solidão, nós falamos e lembramos do momento em que nós estamos vivendo, o momento da pandemia. Eu costumo dizer que não é porque que nós estamos ou que nós estejamos vivendo em um período de isolamento que nós precisamos viver isolado, porque ninguém é uma ilha. Nós só somos fortes
quando nós estamos unidos, porque não existe força maior quando se junta-se uma igreja em união, porque a união traz a força traz a vontade traz a esperança traz a paciência traz a sabedoria, e a sabedoria traz o amor, e o amor liberta a consciência. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus! Não existe nenhum de nós mais forte do que todos nós juntos. Então devemos espantar a solidão, essa falta de empatia, e devemos, ainda que vivendo em um período de isolamento, você pode fazer uma ligação para o seu irmão, mandar uma mensagem lá para ele, dizer que ele é importante para você, que você o ama, que ele é especial. Diga alguma coisa para o seu irmão, escreva uma mensagem, tire um tempinho, não se isole, não viva como que se fosse uma ilha. Depende um do outro, todos nós dependemos um do outro, e isso é uma grande verdade. O livro aqui de Miqueias, ele vai tratar de uma forma bastante dura, exatamente sobre essa questão do formalismo religioso, que estava muito presente aqui no meio dos profetas, e muitos desses profetas comprados, e que valorizavam muito essa questão do ritualismo, do formalismo religioso, mas o coração estava longe das pessoas, eram indiferentes à dor e o sofrimento que ali os seus irmãos estavam passando. Cada um se preocupava com aquilo que era propriamente seu, sendo que não se preocupava e não tinham amor para resolver o problema. Havia apenas um formalismo religioso. E quando nós falamos de formalismo religioso, nós lembramos do Senhor Jesus, que ele não existe na Bíblia Sagrada alguém que combate e que trata mais duro esse formalismo religioso do que o próprio Jesus. Observem que Jesus ele não tinha paciência com 3 classes de pessoa. E dentre uma dessas classes de pessoas estavam os incrédulos. Lá em Mateus 13 ele vai falar a respeito disso, o verso 58, mas ele vai tratar uma classe que ele não perdia tempo mesmo de jeito nenhum, era com os fariseus. E os fariseus representavam todo o sistema de formalismo religioso, uma espiritualidade extremamente falsa, e Jesus os tratava como raça de víbora. Jesus não perdia tempo. Assim também é nós, irmãos. Não precisamos perder tempo com curioso, com pessoa incrédula, porque Jesus não perdia tempo com o incrédulo, com quem não acreditava. É tão verdade que na própria cidade onde ele esteve, Jesus, quando retorna lá, ele operou poucos milagres. E por que ele opera poucos milagres? Por causa da incredulidade do povo. Nós vamos observar, ele não perde tempo com o incrédulo. Ele perde tempo sim com aquela que pode até ser prostituta, com aquele que é cobrador de impostos, que é aquele que erra, mas que pede perdão, que se joga aos pés do Senhor, que tem amor no seu coração. Então ele recebe, ele abraça, ele acolhe, mas ele não tem paciência e não perde tempo com quem é incrédulo. Quer ver uma outra classe que ele não perde tempo? É com o fariseu, que exatamente cultua muito essa questão do formalismo religioso. Percebam que todos os embates que os fariseus vão ter com ele não perde tempo. Olha aquele diálogo onde o Senhor Jesus conversa e vai falar ali de uma forma bastante enfática no capítulo 11, do verso 27 ao 33, e Jesus ele é abordado. Quando Jesus opera alguns sinais e cura enfermo, os fariseus, para testar Jesus, diz assim: mestre, com que autoridade o Senhor está fazendo isso? Quem te deu tal autoridade? Eles estavam tentando apertar a Jesus. Sabe o que Jesus pega e diz? Ele disse: olha, eu posso vos responder, estou pronto para responder, mas primeiro me respondam, o batismo de João, ele é de Deus ou ele é dos homens? Irmãos, olha a inteligência de Jesus. A neurociência, por mais avançada que seja, nunca vai conseguir explicar a mente brilhante de Jesus Cristo de Nazaré. Ele era perfeito em suas respostas. Quando ele pergunta assim: olha, o batismo de João é do céu ou é dos homens? Os próprios ali entenderam a perspicácia, a inteligência de Jesus, e eles conversaram lá entre si.
e conversando bem baixinho ali, disseram entre si: olha, se nós dissermos que o batismo de João veio do céu, então todos vão acreditar que Jesus é de Deus, que João Batista é de Deus, e então é complicado. Mas se nós dissermos que é dos homens, nós temeremos a população, porque eles vão querer nos linchar. Eles jamais aceitarão falar mal de João Batista. Então eles voltaram e disseram assim: olha, mestre, nós não sabemos lhe responder se é de Deus ou se é dos homens. Mas nos responda. Jesus disse assim: olha, se vocês não podem me responder isso, eu também não perco tempo com vocês e não vou lhe responder nada. Jesus não perdia tempo com formalista religioso, com quem é fariseu. Eu me lembro de uma frase interessante que Agostinho, ele proferiu há séculos atrás, e Abigail von Bury, muito mais agora recentemente, essa mulher, ela parafraseia, todo mundo dá o título a ela, mas a frase, na verdade, é de Agostinho. Ela só parafraseou a frase de Agostinho, onde ele dizia que a igreja não é museu para santarrão, mas ela é hospital para pecadores. Ela parafraseia, e isso é verdade. Nós temos que ter isso em mente. Pessoas que tentam trazer a igreja como um tribunal, e na verdade a igreja deve se tornar como sendo um hospital, e o médico é Jesus, que está ali naquela igreja para curar a todos, para limpar as feridas como um bom samaritano. Deus não nos colocou aqui como sendo alguém, como juiz, como legislador, porque existe apenas um juiz, apenas um legislador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E é essa aqui a mensagem que Deus, que através de Jesus, ele está querendo mostrar para a humanidade a importância que o amor, ele perpassa toda essa formalidade. Jesus não perdia tempo com o incrédulo, com o fariseu. Então o livro aqui de Miqueias, ele vai abordar e vai tratar contra esse formalismo religioso que estava aqui imperante. Percebam que nos capítulos subsequentes, eu já preciso aqui finalizar, está terminando aqui o meu período. No capítulo 6, por exemplo, nós vamos observar uma frase que ela é a chave aqui para todo o livro, e que, se nós tivermos o devido cuidado em observar aqui o que este contexto de todo o livro, mas principalmente eu gostaria de resumir, eu até escrevi aqui, gostaria de estar lendo, e lendo aqui nós finalizamos a nossa participação aqui nesta noite, com essa turma tão abençoada da Sala 6 aqui do centro, e os nossos alunos ali da região sul. Finalizamos aqui no capítulo de número 6 de Miqueias, o versículo 6 ao 8, aonde ele vai nos dizer assim: como me apresentarei ao Senhor? Irmão, aqui é o resumo, aqui é o sucesso da vida ministerial, da vida espiritual de alguém. Isso vai se resumir aqui. Ele vai dizer: como me apresentarei diante do Senhor e como me inclinarei ante ao Senhor Deus Altíssimo. Virei perante Ele com holocausto, com bezerro de um ano, agradecer ao Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelos pecados da minha alma. Então ele está falando exatamente desse formalismo. De que forma eu estou me apresentando diante do Senhor? Porque naquela época a pessoa pecava e não havia o arrependimento, porque pegava-se o primogênito ali da criação. Nós vamos observar que existia todo um ritual ali, com carneiros morrendo. Haviam ali 1.000 carneiros que morriam, tantos 1.000 ribeiros de azeite. Nada disso teria nenhuma eficácia, nada disso era extremamente importante para Deus. Nós já estamos aqui finalizando, e eu concluo aqui agora dizendo que, se você quiser ter o sucesso, e é isto que o livro de Miqueias ele vai abordar, o fechamento e a conclusão aqui do livro, ele vai combater esse formalismo religioso
em tempos de solidão. Então ele diz: como me apresentarei diante do Senhor? Então ele apresenta, e sabe qual é a forma que ele apresenta para o homem pela qual nós devemos nos apresentar diante dele? E aqui, irmão, se você entender isso, você entendeu toda a Bíblia, você entendeu a máxima do Evangelho, que é o amor, que é a humildade, porque a sequência do versículo 8, ele vai dizer que a única forma do homem andar com Deus é se esse homem andar humildemente com ele. O que o livro está querendo dizer? Não existe uma probabilidade, ainda que hipotética, do homem andar com Deus, se esse homem não andar humildemente com ele. Olha a importância da humildade. A humildade, ela precede a honra. Nós finalizamos aqui dizendo que bem-aventurado os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Grande abraço a todos vocês, ibadianos. Terminamos e concluímos aqui esta maravilhosa aula, convidando-os para a próxima lição, ou a próxima unidade, a unidade 3, onde abordaremos assuntos por demais importantes. Grande abraço a todos. Tenha uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus. Abraço a todos.